ao programa Saúde Baseada em Evidências, um programa que tem o apoio da disciplina de Medicina Baseada em Evidências, da Unifesp, do Centro Cochrane do Brasil e, em particular, da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Como você sabe, medicina baseada em evidências é uma medicina baseada na melhor evidência científica existente para saber aquilo que tem maior chance de dar certo para a sua saúde, para a prevenção de doenças, para o melhor método diagnóstico e aquilo que te faça mais benefícios do que malefícios. Porque desde que o mundo é mundo, né, as pessoas propõem soluções milagrosas para o tratamento e há um interesse econômico enorme por trás disso e é preciso que você mapeie o conhecimento de maneira isenta, com uma metodologia rigorosa, e é isso que nós fazemos no Centro Cochrane do Brasil, quem faz medicina baseada em evidências, e todo bom profissional da saúde faz dessa maneira, desde que tenha preparo e acesso a isso. E hoje nós temos aqui a satisfação de ter a professora doutora Raquel Riera. A Raquel tem mestrado, doutorado em Medicina Baseada em Evidências pela Escola Paulista de Medicina, não é? E nós vamos falar um pouco aqui sobre o Cochrane, não é? Tem várias maneiras de você buscar evidências para tomar decisão, mas a instituição, a entidade, vamos dizer, melhor preparada para isso é a colaboração Cochrane Internacional, e ela trabalha conosco no Centro Cochrane do Brasil, na Unifesp. Nós temos lá uma pós-graduação, né, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo para você que está nos assistindo saber que as informações que são ventiladas nesse programa são advindas de um rigoroso método de separação do joio do trigo, para saber aquilo que faz mais benefício do que malefício, com base em evidências científicas de qualidade. É isso, Raquel, que você faz? Na verdade, é exatamente isso, né? O nosso centro, que é o Centro Cochrane no Brasil, ele já está há 18 anos aqui no Brasil, né? Na verdade, ele é uma filial de uma colaboração maior, que já tem 20 anos de trabalho, né? E esse trabalho é reconhecido internacionalmente, principalmente por dois aspectos. Primeiro, pela independência editorial, né? Ou seja, a ausência de conflito de interesse na hora de fazer pesquisa. E, além disso, um rigor metodológico muito grande para realizar essas pesquisas, né? Então, isso faz com que tanto os profissionais da área da saúde quanto os interessados finais, que são os consumidores ou os pacientes, procurem a colaboração Cochrane para buscar as melhores evidências disponíveis. O que é as melhores evidências disponíveis? São aqueles estudos que fornecem de modo mais idôneo, mais correto, uma resposta para uma pergunta clínica, uma pergunta do dia a dia, que pode ser, por exemplo, se usar, por exemplo, a protetor solar 60, grau nível 60 ou nível 20. Que tem um preço diferente. Exato, né? Tem preços diferentes, que faz diferença para o consumidor, você vai protegê-lo mais de um câncer de pele do que o de 60, por exemplo. Isso é uma pergunta do nosso dia a dia. E a colaboração Cochrane, ela procura responder esse tipo de pergunta do nosso dia a dia através de um método científico rigoroso. Por que a Cochrane Library, que é a publicação da Cochrane, que é considerada a 10ª revista médica mais importante do mundo, né, a mais respeitada, e é uma das mais acessadas do mundo todo, por que é a melhor fonte de evidências? Que distingue a Cochrane Library, a Biblioteca Cochrane, que é a publicação da Cochrane, das outras publicações? Eu acho, assim, na verdade, dois pontos principais, que são aqueles que eu comecei falando, que sem dúvida nenhuma, o rigor metodológico dos estudos publicados na colaboração Cochrane são inquestionáveis, né? Primeira coisa. Segundo ponto, ela procura evitar qualquer tipo de conflito de interesse, seja ele financeiro ou não financeiro. Os métodos dos estudos são muito explícitos. Então, se alguém quiser fazer o mesmo estudo que foi publicado na Cochrane em lugares diferentes, um fez na China, outro quer fazer na Europa, por exemplo, ele vai conseguir reproduzir o estudo igualzinho, porque a metodologia é muito clara, é muito explícita, né? E no nosso meio, no Brasil, principalmente, eu acho que é uma fonte
de interesse geral, né, tem uma qualidade muito importante, que ela é gratuita. Né? Então, no Brasil, as informações contidas na Cochrane são gratuitas, no Brasil e em toda a América Latina. Isso desde 2001, Desde né? 2001. Já fazem 13 anos, não é? A partir da nossa experiência no Brasil, que conseguiu disseminar essa gratuidade para os outros países da América Latina, para o Caribe, agora, se eu não me engano, acho que a Índia, né? Acho que a Índia África, e a África pobres. conseguiram também, por meio de outras fontes de fomento. Essas informações das evidências da Cochrane, do que funciona e que não funciona para a sua saúde, em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento, estão disponíveis de forma gratuita para 2 bilhões de habitantes do planeta Terra. Não é? Graças ao esforço de cerca de 30 mil cientistas do mundo todo, que com a intenção de ter uma medicina, uma ciência da saúde séria, não é? Mapeia o conhecimento, separando o joio do trigo para saber responder perguntas específicas, né, Raquel? Exatamente. E já era uma preocupação nossa, não só desenvolver esse tipo de pesquisa, produzir essa ciência, mas disseminar, tornar essa ciência acessível não só aos profissionais da saúde do Brasil, mas também aos consumidores, aos pacientes, né? Então, a gente vem, o Centro Cochrane do Brasil, ele vem há algum tempo já traduzindo os resumos dessas revisões para o português, porque é uma colaboração internacional, então os estudos são todos em inglês, na língua inglesa, né? Então, é uma preocupação nossa já há algum tempo focar nessa tradução para ter uma maior acessibilidade das pessoas, né, a isso, e não só os resumos para os médicos, mas toda a revisão Cochrane, todo o estudo que está publicado nessa biblioteca, ele tem um resumo para o profissional da saúde e um resumo para leigos, para os pacientes, com uma linguagem mais diferenciada, mais clara, que facilite o uso daquela informação. Então, a gente tem feito essas traduções já há algum tempo, agora a nossa equipe de voluntários tem trabalhado fortemente nessa linha e a gente tem aumentado de modo considerável o número de revisões traduzidas para a língua portuguesa. Muito bom. Isso vai servir não só ao Brasil, como a Portugal, os países da África, né? Sim. E todos os outros países, inclusive da Ásia, que falam português, não é? Mas então, Raquel, se alguém tem uma dúvida, o médico fez o diagnóstico lá, por exemplo, de endometriose, né? Ou de artrite reumatoide. Se a pessoa quiser ter informações, como é que ela acessa a Cochrane Library? Sim, a gente tem um site, na verdade, o Centro Cochrane do Brasil, ele tem um site, né, que é o centrocochranedobrasil.org.br. Nesse site vai estar muito claro para vocês, na verdade eu vou até falar que à direita, abaixo e à direita, vocês vão ver lá, Cochrane gratuita para brasileiros. Acessando por ali, você cai direto na página da Biblioteca Cochrane. E ali você vai conseguir fazer a sua busca. Tem uma janelinha de busca. Tem uma janelinha de busca, né? Você vai colocar as palavras-chave, né? Que são as palavras, por exemplo, endometriose. Vai colocar endometriose e vai obter os artigos que possam ser de seu interesse. E selecionar aquele que realmente responde à pergunta de seu interesse. Sobre tratamento, no Isso, caso, não é? Isso. Então, isso é muito simples e o leigo vai ter lá um resumo para o leigo. Sim. Não é? Sim. E vai ter algumas centenas de traduções que nós fizemos dos resumos das revisões Cochrane. Sim. Um profissional da saúde pode ler o artigo completo. Não é? E ele vai ganhar ali em alguns minutos as informações que alguém levou 2 a 4 anos, que é o que nós levamos para fazer cada uma dessas revisões, né? Aliás, o Centro Cochrane do Brasil já deve ter proporcionado mais de 300 revisões dessa, que é uma grande contribuição para a saúde mundial, em particular aqui para a saúde dos brasileiros, né? E, Raquel, como é que, por exemplo, existe judicialização? Sim. O sujeito entra na justiça porque quer um tratamento e o juiz quer saber se libera ou não aquele tratamento. O que nós temos disponíveis, assim, de disponibilidade para ajudar essa decisão? E também outro ponto que o nosso centro vem focando nos últimos tempos, até mesmo pelas características do nosso país, de evolução das últimas décadas, o que fornecer um auxílio
à equipe, ao pessoal do direito, em relação a como buscar melhor evidência na área da saúde. Então, assim, a Cochrane tem servido, as revisões Cochrane têm servido, sem dúvida nenhuma, para embasar decisões judiciais. Então, por exemplo, um paciente ele recebe uma prescrição de uma intervenção, de um medicamento pelo médico, né? E o juiz ele utiliza a resposta, o resultado daquela revisão que mostra se aquela intervenção faz mais bem do que mal, mais mal do que bem, para decidir finalmente se ele vai liberar ou não aquela medicação para aquele paciente, ou se o convênio vai ter que pagar ou não, ou se o governo vai ter que pagar ou não. Então, a cada dia mais a gente tem dado esse tipo de suporte. A gente tem sido muito bem-vindo, né, dentro da área do direito para poder fazer isso. E até aproveitando o gancho, professor Álvaro, a gente fala muito na área da saúde, né, de saúde baseada em evidências, e a gente não está restrito, na verdade, só à área da saúde. Né? A gente tem auxiliado as decisões judiciais e agora, recentemente, a gente tem colaborado e também recebido a colaboração da mídia, dos jornalistas, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, talvez não consiga chegar no paciente do modo como a mídia consegue. Né? Nós acabamos de dar um curso aqui, né, do Centro Cochrane do Brasil, que vieram cerca de 30 jornalistas interessados em ciência de qualidade para que as matérias que eles produzam tenham credibilidade científica, qualidade, porque realmente a Raquel está conosco há 10 anos para ter a habilitação, né, a expertise que ela tem. Então, o Centro Cochrane faz isso, ajuda esses jornalistas, grandes redes de televisão, etc. Acabamos de gravar um programa aqui da eficácia da vacina para o HPV, né? Sim, sim. Então, porque é baseado em evidências e todos os convidados que virão aqui assumem o compromisso de falarem com base nas melhores evidências científicas, e a gente com isso vai divulgando a maneira de fazer isso e criando essa cultura. Então, Raquel, e se um profissional da saúde quiser treinar nessa área, o que ele tem que fazer? Aí eu vou achar bom. Bom, vamos lá. É o seguinte, o Centro Cochrane, ele tem várias ferramentas, várias atividades voltadas para quem quer começar na área da pesquisa, né? Quem acha interessante, e não só para quem quer fazer pesquisa, mas para quem quer usar a pesquisa no seu dia a dia. Né? Porque nem todo mundo quer fazer uma revisão sistemática, fazer um estudo. E né? cada vez mais, né, os internautas que sabem mais de internet que a gente, né, percebe quanta porcaria é colocada na internet, em todas as áreas. E na área da saúde, são publicados 2 milhões de artigos por ano. Né? Sim. Como separar o joio do trigo? Quem consegue ler 2 milhões de artigos? Né? Um bom professor de medicina lê 1 ou 2 artigos por dia, esse cara já é muito diferenciado. Né? Mas 2 por dia dá 700 no ano, não é? Ficam faltando alguns milhões aí. Então é preciso que alguém leia isso, separe o joio do trigo, faça a revisão sistemática Cochrane, né? E sintetize isso em não mais do que 300 palavras, passe para o português, ou, como nós vamos mostrar várias vezes nesse programa aqui, ensina o sujeito a ler uma figurinha que em 30 segundos ele sabe se aquilo funciona ou não. Isso é uma verdadeira mágica, né, para uma nova era da saúde e da medicina, baseada nas melhores evidências científicas. Você concorda com isso? Sim, ou porque eu sou ligado, eu sou muito enviesado? Não, professor Alva, exatamente isso que a gente aprende, inclusive no nosso programa de pós-graduação, que às vezes uma pergunta, né, que demorou 20, 30 anos, ensaios clínicos atrás de ensaios clínicos, estudos clínicos com 5 mil, comparativos com 5 mil, 10 mil pessoas. Tem estudos que demoram 20 anos, né, de estudo. Um estudo faz num ano, outro estudo. 20 anos para criar uma massa, né, de evidência em 20 anos. Alguém que é habilitado a fazer revisão sistemática, treinado em fazer revisão sistemática, talvez em 6 meses, até menos, consegue resumir os resultados de todos esses estudos, que respondem uma pergunta única, né? Para quê? Para que o profissional da saúde, em exatamente 5 minutos ou até menos, né, veja um gráfico, leia um gráfico e tenha aquela resposta. Então, aquela pergunta que demorou 20 anos para a gente ter uma resposta, alguém demorou 6 meses para resumir essa resposta, nós temos essa resposta em menos de 5 minutos. Perfeito. Né?
Então, isso para um profissional da área da saúde que não tem tempo, que tem que fazer assistência, tem que se manter informado sempre, isso é sem dúvida um valor inestimável. E particularmente para o médico brasileiro, a gente Sim. sabe da deficiência de médicos que nós temos, né? Um número pequeno para o que se necessita, e ele acaba tendo 3, 4 empregos para sobreviver, não é? Não é que ele tenha muita ganância, ele tem muita conta para pagar. E aí acaba tendo pouco tempo para estudar. E se ele não tiver uma metodologia, não tiver uma fonte para fazer isso com propriedade, não é? Ele acaba nem se sentindo bem, né? E nem tendo a convicção em cada uma das suas decisões, né? Então, quem faz medicina baseada em evidência tem que ter o compromisso de ajudar o próximo, ajudar a população, ajudar os profissionais da saúde e ajudar os gestores, né? Porque você consegue imaginar, Raquel, você ser um gestor, um comprador de equipamento e medicamento para um hospital sem saber sobre as evidências, se aquilo que você está adquirindo, em geral, com dinheiro público, não é? Vai funcionar ou não, vai ser seguro ou não, como é que fica? Não é possível, né? Então, isso tem implicações, como a gente já viu aqui, na educação, na saúde, na gestão, na busca da eficiência, não é? E nós temos a felicidade de, no Brasil, nós já temos os marcos legais, né? Quais são os marcos legais de uso da medicina baseada em evidências no Brasil? Na verdade, a gente tem, o nosso país é o primeiro país, né, a ter em lei que toda nova tecnologia incorporada na área da saúde tem que ser baseada nas melhores evidências. Então, tem que mostrar que ela é eficaz, ela tem que mostrar que ela é efetiva, que ela é eficiente, que ela é segura, né? Então, isso é uma coisa inédita no mundo, né? No Brasil é o primeiro país que tem isso em lei, né? Então, e foi assinada pela presidente e a gente agora precisa colocar isso na prática. Perfeito. Precisa usar a lei para a lei pegar. Né? Porque a lei já está do nosso lado. E quem vai ganhar com isso, se a lei pegar? O paciente, em primeiro lugar. O paciente, né? A população, o pagador de imposto, o gestor, o profissional da saúde e assim por diante, não é? Então, isso será em benefício de todos, não é? Por isso, e a finalidade, esse Centro Cochrane, existe Centro Cochrane em 15 ou 16 países, né, Raquel? De vez em quando aumenta atualmente nós estamos com 14 centros, mas alguns centros têm os branches, né, que são as filiais. Então, a gente tem, no momento, que são 14 centros. E o Brasil é o único centro da América Latina. E o primeiro num país em desenvolvimento, né? E ele se diferencia de várias maneiras dos outros centros, porque nós temos uma pós-graduação própria, temos um programa de TV próprio, não é? E temos cursos à distância que ensinam profissionais da saúde aos milhares. Esse ano nós temos conosco 4.000 alunos do Brasil e mais alunos da África, de Portugal, da Espanha, da América Latina, né? E tudo isso resultado aí de 18 anos de estrada na Cochrane e mais outros 12, pelo menos, em epidemiologia clínica e medicina baseada em evidências. O Centro Cochrane, Raquel, fez algumas centenas de revisões, de avaliações de tecnologias para o Ministério da Saúde do Brasil. Você gostaria de lembrar alguns que você acha relevante? Sim, a gente tem algumas, são aquelas revisões sistemáticas que a gente fala que são chaves para a gente, na verdade, que economizaram muito recurso para o governo. Além disso, não só economizou recurso, mas deixou de permitir uma intervenção não segura, né, que ela fosse disseminada, fosse usada pela população. Então, a gente tem a revisão dos stents revestidos. Acho que essa é uma revisão fundamental que foi feita pelo Centro Cochrane. Depois ela foi refeita por outros grupos internacionais e os resultados são praticamente os mesmos, né? Ou seja, que não tem um benefício clínico relevante comparando o stent revestido por medicação, quando comparado com o stent convencional. E isso levou, inclusive, a que pesquisasse outro tipo de revestimento. Pode surgir um novo tipo de stent que funciona, porque não pode ficar batendo com a testa na parede, né, quando a coisa não funciona. Né? Esse é mais um dos benefícios da medicina baseada em evidência. A gente tem o do stent, então, que é usado para a doença coronariana, a gente tem a revisão dos marcapassos multissítios, né,
comparados com os marca-passos tradicionais, também que foi um ponto importante que o Centro Cochrane ajudou o Ministério da Saúde a economizar recursos, né, com intervenções que não faziam tão bem assim. Diga-se de passagem, a gente nunca pensou em economizar nada. Não, né? isso foi um efeito adverso. Se funciona, se não funciona, se vale a pena para o comprador ou pagador de imposto. Isso, não é? isso. A gente tem o estudo da albumina, né, professor Álvaro? Exato. Da albumina que era usada para grandes queimados, né, que no Brasil a incidência de grandes queimados é alta. Esse estudo comparou o uso do soro fisiológico, que é o soro que a gente conhece, Custa né? R$2. R$2, com a albumina, que custa quanto, professor? 40 vezes mais? R$150, custa. Então, isso mostrou que a mortalidade que quem usava a albumina é muito maior do que quem usava o soro fisiológico. E durante muitos anos, ela foi usada no lugar do soro fisiológico. Perfeito. E tem aí, poderia nos ficar aqui um ano falando daquilo que nós tivemos, pelo menos eu diria, a satisfação de contribuir com a sociedade brasileira e do mundo, né? Porque isso também é publicado no exterior e tem, como nós já dissemos, países pobres como da África, da América Latina, da Ásia, têm acesso gratuito a essas informações, não é? E a Raquel também é reumatologista, não é, Raquel? Então, você pratica uma reumatologia baseada em evidências? O que é isso? Na verdade, assim, a minha área, que é uma reumatologia, é uma área que, claro, todas as áreas da saúde são importantes a gente praticar, ser baseada em evidências. Mas a minha área especial, por quê? Porque a gente tem, a cada dia, as doenças são doenças especiais, né? Doenças autoimunes, são doenças que têm difícil diagnóstico, a evolução é imprevisível, né? Então, o mesmo paciente, os pacientes diferentes com a mesma doença evoluem de forma diferente. Então, é uma especialidade que tem algumas características importantes. E tem muita ação de charlatanismo nisso, né? Tem. Porque a doença uma hora regride, depois exatamente, volta. como é muita coisa da fisiopatologia da doença, como a doença é formada, como é que ela começa ainda obscura, né? Existe muita, como é que fala? As pessoas acabam usando coisas que sem evidência nenhuma para tentar resolver o problema E da o pior, doença, né? Como eu já vi no consultório, às vezes tem o tratamento que funciona e alguém dá o palpite para parar de tomar o tratamento e a pessoa volta com insuficiência renal, vai ter que fazer diálise e transplante. Então, consulte bem o seu médico e pergunte se aquilo que está se fazendo é baseado nas melhores evidências científicas, não é? Sim. Isso é um bom conselho? É um bom conselho, né? É um bom conselho. E a outra particularidade também dessa área são o tipo de medicação que é usado, né? Que são medicamentos, geralmente anticorpos, né? Monoclonais, anticorpos, são, na verdade, medicamentos que se ligam a alguma célula do nosso organismo para bloquear a ação da doença, né? E essas medicações, elas são relativamente novas no mercado, né? Deve ter de 10 anos para cá, mais ou menos. Exatamente. Então, a gente, a cada dia, primeiro, cada semana que eu pego um artigo, alguma coisa na minha área, a gente descobre uma droga nova, um autoanticorpo novo, né? E esses autoanticorpos são, às vezes, prescritos, às vezes nem foram liberados pela Anvisa ou pelo FDA e já são prescritos, solicitados pelos profissionais da área da saúde por meio da judicialização. Né? São medicamentos que a gente não sabe... E acaba atravancando também o justiça, sistema, né? exatamente, Piora o a sistema. justiça. E a gente não sabe se esses medicamentos, eles realmente funcionam, qual é a duração do efeito dessas medicações e a gente não sabe os efeitos no médio e no longo prazo dessas medicações. Hoje mesmo, Raquel, infelizmente o programa está terminando, né? Mas hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que teve um câncer, que depois apareceu o que ela está dizendo que é uma doença autoimune seríssima, anquilosante, e que o tratamento que ofereceram custava R$80 mil por mês. E que ela não sabia se valeria a pena pagar, etc. Eu respondi, o que você precisa saber é o que vale a pena fazer. Esqueça o dinheiro, não é? E vamos ver se funciona, porque para doenças inflamatórias articulares, você pode começar com medicações que custam R$10 por mês, sequência, R$20, ver se funciona, se é necessário, até porque esses monoclonais, no caso, que estava sendo recomendado, reduz a imunidade e pode voltar ao câncer, né? Sim. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado
e a vida humana é muito importante para ser levada por interesses apenas econômicos, não é? A ciência está acima da minha autoridade, está acima do meu poder econômico, né? O que importa é a vida e aquilo que faz mais bem do que mal. Concorda com isso? Sim, claro, claro. E a gente tem, cada dia mais, essa cultura, né, de pensar exatamente assim, de pensar primeiro no que, se a coisa faz mais bem do que mal, ela tem sido disseminada. Então, a gente até pega, pacientes, né, procuram a gente com essa ideia, e a gente fica muito feliz, porque isso, na verdade, é um fruto do nosso trabalho, né, de tentar levar o paciente, levar o profissional da área da saúde, mostrar essa importância, né, de primeiro ver se é baseado em evidências, aquela prescrição, aquela intervenção é baseada em evidências antes de começar a medicar ou entrar em um processo judicial. Se é seguro, se é seguro, se é a melhor opção, né? Se é a melhor opção disponível, né? Perfeito. Então, Raquel, o tempo passou muito rápido. Eu espero que você volte muitas vezes aqui. Agradeço por você ter voltado aqui depois de insistentes convites e algumas ameaças. E eu espero que nós tenhamos sido úteis para você que nos assiste. Muito obrigado, até a próxima.